Olá, juventude! Está na hora de aprender sobre matriz. Olá, juventude, tudo bem? Na aula do CMSP, vocês ficaram com algumas dúvidas. Olá, juventude, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou tentar deixar algumas coisas mais claras caso tenha ficado algumas dúvidas com relação a essas aulas dessa semana sobre matriz lá no Centro de Mídias. Para isso, a gente vai tentar ir devagarzinho e partir do princípio da localização dos elementos da matriz até algumas operações básicas. Para isso, a gente vai estar utilizando uma bandeja de ovo para começar. A princípio, se eu perguntar para você se faz diferença a bandeja estar assim ou assim, pode ser que a sua resposta seja que não, que é a mesma coisa. Entretanto, quando a gente quer localizar algumas coisas, a gente tem que entender que é muito importante a gente saber qual o referencial que a gente usa. Uma matriz, ela representa uma organização de informações dada dessa maneira. A gente vai ter uma matriz que vai ter um nome normalmente com uma letra maiúscula e o tamanho dessa matriz. O tamanho dessa matriz ele é organizado com o tamanho das quantidades de linha e o tamanho que é a quantidade de colunas. O que isso quer dizer? Bom, voltando para a nossa bandeja de ovo, para a gente conseguir entender melhor essa notação do tamanho da matriz, a gente vai usar uma bandeja de ovo para pensar essa localização. Então, vocês conseguem entender que eu tenho duas linhas de possibilidades e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, essa disposição ela vai ser uma matriz que tem 2 linhas por 6 colunas, beleza? Entretanto, se a minha bandeja tiver desse jeito, eu tenho a mesma bandeja, só que a localização dos elementos vão ter uma disposição diferente. Então, perceba que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas por 1, 2 colunas. Beleza? Nesse caso, por exemplo, eu como bastante ovo. Eu tenho uma bandeja que nessa posição, ela tem qual o tamanho dela? Qual vai ser a dimensão dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. É uma matriz 5 por 6. Sempre a notação do tamanho da matriz vai ser o número de linhas pelo número de colunas. Vamos imaginar agora que eu quero identificar a posição de algum elemento meu. Se eu fosse desenhar essa matriz, imagine que onde não tem nada é 0 e onde eu tenho essa tampinha de desodorante é 1. Como que eu vou desenhar essa minha matriz? Bom, viu como é fácil? Então, é só eu fazer uma analogia da posição com o elemento naquela posição. E para eu identificar a posição de um elemento, a gente vai usar uma notação que é bem simples. Nesse caso, por exemplo, imagine que esse elemento aqui, nessa posição, qual é o nome dessa posição? Lembre-se sempre que é primeiro linha e depois coluna. Se você está com um pé atrás que está muito fácil, fique tranquilo ou tranquila, porque é só isso mesmo. A gente consegue lidar muito melhor com informações organizando elas.
Então, o posicionamento de uma informação em uma tabela é muito importante para a gente tratar os dados. E cada posição que a gente tem o elemento tem um nome. O nome ele vai ser dado pelo elemento e a linha em que ele está situado e do lado a coluna que ele está situado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu tenho esse meu elemento aqui, qual é a posição que ele está? Bom, primeiro a gente tem a linha. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, esse elemento está na posição 4 e primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. 4, 4. Difícil? Uma aplicação muito importante que eu já falei para vocês que a gente tem para esse tipo de organização é a tabela periódica. A tabela periódica ela pode sim ser interpretada como uma matriz. Então a gente tem os elementos situados em alguns lugares específicos. Então se eu quiser, por exemplo, determinar a posição com magnésio, o meu magnésio, que é esse MGzinho aqui, ele está onde? Primeira, segunda, terceira linha, primeira, segunda coluna. Então, meu magnésio, ele é um elemento que está na posição 3, 2. Caso você lembre das aulas de química, isso vai significar respectivamente o tanto de camadas que ele tem e o número de elétrons na última camada. Então essa é uma das aplicações que a gente tem com a localização e identificando um padrão para os nossos elementos. Então a posição é essa, sempre primeiro o número da linha e depois o número da coluna. Bom, então é isso. E um exemplo escrito na linguagem matemática para você conseguir consolidar quando vê as próximas situações. A minha matriz AM por N é, por exemplo, essa minha matriz. Então, esse exemplo de matriz, eu tenho que a matriz tem o tamanho M por N. Mas M e N não dizem muita coisa. Eles representam o tamanho das linhas e colunas. Então, nesse caso, como eu tenho uma, duas, três linhas, meu M vale 3. Como o meu N são duas colunas, ele vale 2. Então, essa minha matriz seria uma matriz de tamanho 3 por 2. Se eu for realizar alguma operação com matrizes, eu tenho que entender o seguinte. Primeiramente, eu tenho que identificar o tamanho das matrizes e as operações de soma e subtração, elas vão ser realizadas elemento por elemento, de acordo com a sua posição. Então, presta muita atenção nessa situação aqui, nesse exemplo que eu estou dando. Eu tenho uma matriz A e uma matriz B. E aí eu peço para você calcular o valor dessa matriz C. Vamos resolver? Primeira coisa que eu preciso ter na minha cabeça é que como as operações de soma e subtração elas vão ser realizadas de acordo com aonde o elemento está, eu sei qual vai ser o tamanho da minha resposta. Então, a minha resposta, que é a matriz C, ela vai ter qual tamanho? 2 por 2. Por quê? O elemento 1, 1 e o elemento 1, 1, eles vão se operar entre eles. E isso vai ficar localizado no meu 1, 1 da C. 4, por quê? 0 mais 4, que é o que eu pedi, A mais B, 0 do A mais 4 do B, eu tenho 4 nessa posição. Para determinar quanto vale a soma daqui, nessa posição, na 1, 2, na linha 1, coluna 2, eu vou fazer 1
2 de A com 1, 2 de C. 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Para determinar quanto vale na posição 2, 1, linha 2, coluna 1, eu vou fazer o 2, 1 de A mais o 2, 1 de B. 7 mais 2. Então, minha resposta será 9. Então, para terminar, se ficou repetitivo, é porque você entendeu o conceito e já ficou muito fácil e nem um pouco desafiador. Mas, só para garantir, a gente, para operar a posição 2, que é a linha 2, coluna 2, eu vou fazer 2, 2 de A mais 2, 2 do B. Então, o elemento que vale 3 com o elemento que vale 1. 3 mais 1, 4. Ficou fácil? Muito bom. E se você estiver pensando o que você faz caso seja uma subtração, a mesma coisa. Como aquela minha pergunta era A mais B, eu fiz A mais o B. Se eu tivesse B mais A, seria o B mais o A. A posição operando a posição. Se fosse com subtração, é exatamente a mesma lógica. A posição operando a posição, me dando o resultado. Uma outra possibilidade de operação que vai aparecer para vocês é a de um número pela matriz. E aí, nesses casos, a gente vai fazer uma distributiva. Uma distributiva é aquilo que você aprendeu no 7º ano, quando tudo dentro daquele parênteses da expressão numérica lá atrás vai ser multiplicado por esse número que está para fora. Nesse caso aqui, eu tenho a matriz J, que ela tem o tamanho 2 por 3. Porque ela tem 2 linhas por 3 colunas, certo? Se eu tiver 5 vezes J, que é o exemplo que eu tenho, como que eu resolvo isso? Ela vai distribuir essa multiplicação para todos os elementos. Logo, eu tenho esse 5 multiplicando todos os elementos em todas as posições. Então, o meu resultado ele vai ser uma matriz com o mesmo tamanho e os valores dos elementos vão ser multiplicados cada um na posição vezes aquele número externo. Nesse caso, o 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E você entendeu a lógica. Vou continuar multiplicando. 5 vezes 7, 35. Dessa maneira, você vai completar e ter uma matriz resultante. Essa matriz resultante vai ser o seu resultado da multiplicação. A gente vai ver agora a questão que mais deixou dúvidas com vocês nos comentários que eu consegui ler no CMSP. Tá? Lembrando duas coisas simples. A gente tem que determinar o tamanho de uma matriz, as dimensões da matriz, e sempre que a gente opera uma matriz, a resposta vai ser uma outra matriz. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu tenho essa matriz A e essa matriz B. E um exercício que é bem parecido com o que eles pediram na aula hoje, que é a multiplicação entre A e B, dando uma matriz C. Tranquilo? Então, prestem muita atenção. É muito importante a gente saber se a matriz A e a matriz B são multiplicáveis. Presta atenção nisso. O passo para eu saber se as minhas matrizes são multiplicáveis é eu determinar o tamanho das duas matrizes que eu tenho a intenção de multiplicar.
Então a minha matriz A é uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. A minha matriz B, ela é uma matriz que é 2 por 2. 2 linhas por 2 colunas. Tranquilo? Pois bem, para eu resolver essa multiplicação, a condição é o número de colunas da minha primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da minha segunda matriz. 2 é igual a 2? Sim. Então, essas matrizes são multiplicáveis. Logo, eu sei que eu tenho uma matriz C. O segundo passo para eu conseguir resolver essa minha multiplicação é: qual é o tamanho dessa minha matriz resultante C? O tamanho da minha matriz C vai ser 3 por 2. Então, ó, esses dois números serão iguais. Eu terei 3 linhas como resultado e 2 colunas como resultado. Presta muita atenção que saber o tamanho da minha resposta é vital para eu entender como que é o processo de multiplicação, que pode assustar um pouco, mas você vai ver que é bem simples. Eu desenhei a minha matriz C. E esses quadradinhos aqui, eles estão representando as localizações dos elementos resposta. Porque quando a gente resolve tudo de uma vez só, vocês ficam um pouco assustados com a quantidade de números. Então eu vou tentar fazer essas operações isoladas. Então prestem muita atenção. Eu vou resolver um elemento de cada vez, certo? Presta atenção que eu vou tentar deixar isso bem claro para você. Então, esse primeiro elemento aqui, ele vai ser dado pelo resultado da multiplicação da primeira linha vezes a primeira coluna. Então, esse daqui, ele vai ser o valor da primeira linha vezes a primeira coluna. Então, resolver esse aqui primeiro. Como que fica essa conta? Tá aí. Primeira linha vezes a primeira coluna. 2 vezes 0 mais 4 vezes 2. O resultado disso vai ser esse valor aqui. 8. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 0 mais 8, 8. Para a gente determinar o valor desse local aqui, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai ter ainda a primeira linha operando a segunda coluna. Mesmo esquema. O valor dessa localização, ele vai ser dado pela primeira linha, multiplicando agora a segunda coluna. 2 vezes 1, aqui, mais 4 vezes o 3 aqui. Então, eu andei para cá e andei para baixo. Eu andei para cá e andei para baixo. Vou somando os meus produtos. Então, o que eu vou ter? 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12. 2 mais 12, o resultado dessa posição será 14. Ou 14, dependendo de onde está falando, né? Nessa minha segunda linha, eu vou fazer uma operação que é análoga e vou continuar pensando por posição. Então, aqui, nessa posição, eu vou ter a minha segunda linha operando a minha primeira coluna. E eu vou montar aqui também a expressão dessa colocação aqui, dessa posição. 5 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 2, 6. 0 mais 6,
6. Então, o resultado vai ser 6. Difícil isso? Se você entendeu como que fez, a gente consegue otimizar e deixar um pouquinho mais rápido. Mas continue ainda pensando por posições. E você montando separado no seu caderno, vai agilizar um bocado para você entender o que está fazendo. Porque às vezes você tenta agilizar e não organiza no seu caderno e você acaba se perdendo na própria linha de raciocínio. Vamos lá, comigo. A localização é essa e eu vou continuar fazendo. Linha operando coluna. Eu estou fazendo agora minha segunda linha com minha segunda coluna. Então, 5 vezes 1 mais 3 vezes 3. Eu ando a minha linha, eu desço a minha coluna, certo? Então, qual vai ser o resultado que vai ficar aqui nessa posição da matriz? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, 9. 5 mais 9, aqui vai ser 14 também. Já deixei colocado direto porque acredito que você esteja entendendo. A resposta dessa posição vai ser dada pela expressão. Agora a gente está na terceira linha e eu começo na minha primeira coluna, certo? Eu ando com a linha, desço com a coluna. Então, a expressão que vai dar essa resposta vai ser 6 vezes 0 mais 1 vezes 2. 6 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 0 mais 2, 2. A resposta aqui será 2. A gente vai finalizar com o último elemento da matriz. Lembra que eu já sabia o tamanho que o meu C, minha matriz C, teria. Então, eu fiz todas as minhas operações fracionadamente. Eu fiz parte por parte, tá? Organiza a sua resposta no caderno para você não se perder na linha de raciocínio. Aqui, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento. Agora, onde é que eu estou? Última linha, terceira linha e segunda coluna. Eu vou montar a minha expressão. Então, eu tenho aqui 6 vezes 1 mais 1 vezes 3. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 3, 3. 6 mais 3, 9. O meu resultado nessa última posição será 9. Está aqui a minha resposta, escrita de uma forma mais limpa, organizada. Então, para a gente se orgulhar mais ainda dessa resposta, a gente vai relembrar os passos para a multiplicação. Primeira das coisas, eu vou identificar o tamanho das minhas duas matrizes que vão ser multiplicadas. Segundo passo, eu vou analisar se essa multiplicação ela é possível. Então, eu vou ter que o tamanho da minha coluna da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Se essa multiplicação for possível, o meu terceiro passo é identificar qual vai ser o tamanho do meu resultado, da minha matriz resposta. No caso aqui C, eu determinei o resultado que seria uma matriz 3 por 2. E esse resultado ele vai ser dado pela quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz, certo? E eu vou realizar as operações para as expressões darem os resultados por posição. Essas minhas multiplicações por posição, elas serão sempre uma multiplicação com somas. Então eu vou multiplicar toda a minha linha por toda a minha coluna da outra matriz.
Então, o primeiro elemento da primeira linha, o primeiro da segunda, aí eu ando na linha e eu ando na coluna, certo? Quando eu realizei essa operação toda, eu tenho um resultado, que vai ser o resultado que ele vai estar naquela localização. Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês podem enviar lá para o Classroom ou enviar algum comentário aqui embaixo. Tranquilo? Um forte abraço. Oba, acabou! Acabou! Uhul!